Bom dia, pessoal. Eu sou o Itamar, sou pesquisador da Embrapa, sou engenheiro agrônomo, com doutorado em genética, principalmente hoje trabalhando com micro-organismos, genética e biologia molecular de micro-organismo, e sou curador do Banco de Micro-organismos de Importância Agrícola e Ambiental da Embrapa. Tenho trabalhado nesses últimos anos com bioprospecção de micro-organismos, visando diferentes funções, principalmente com aplicações práticas na agricultura. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, para falar sobre um dos tesouros da natureza, dois grandes biomas do mundo, falar sobre as coleções temáticas de micro-organismos, de um modo geral, que residem na Caatinga e na Antártica, Por que o objetivo de conservar, preservar esses micro-organismos desses ambientes? São dois laboratórios a céu aberto, com grande potencial nas áreas de medicina, farmacologia, meio ambiente, indústria e agricultura, A Embrapa tem duas coleções temáticas, uma de micro-organismo da Antártica e outra de micro-organismo da Antártica, que estão localizadas na coleção de micro-organismos de importância agrícola e ambiental da Embrapa Meio Ambiente, localizada em Jaguariúna, no estado de São Paulo. Temos pouco tempo para falar de pesquisas extensivas nessa área, iniciadas há aproximadamente 20 anos, que estamos coletando, caracterizando e estudando esses micro-organismos da Antártica, e da Caatinga. São dois biomas da biosfera que têm algumas características em comum, principalmente com relação às temperaturas. A Caatinga, com temperaturas elevadas, e cada vez mais, pelos dados diversos estudos, mostrando que a temperatura tem aumentado mais ainda, com escassez de água, de déficit hídrico cada vez maior, levando em consideração que há muitos anos há algumas áreas já em processo de desertificação por causa desses fenômenos, principalmente de grandes estiagens, Isso na Caatinga, Igualmente interessante e bem similar é da Antártica também, com escassez de nutrientes, com estresse hídrico, alta radiação ultravioleta e baixas temperaturas, que é o contrário da Caatinga, com altas temperaturas, Mas essas buscas, para determinada função, elas devem ser buscadas, por isso que nós aqui da Embrapa buscamos nesses dois biomas, micro-organismos que têm evoluído, que têm se adaptado a essas todas as características que eu falei, de alta radiação, déficit hídrico, deficiência nutricional e baixa e alta temperatura. Então, portanto, esses micro-organismos levaram mais de milhões de anos para se adaptarem a essas características, E, geralmente, todas as nossas coletas, elas são focadas em associações simbióticas, de interações sempre com os micro-organismos, seja ela com plantas ou outros micro-organismos também, Então, a gente busca sempre esses micro-organismos mais adaptados, Porque nesses ambientes extremos é comum se encontrar novas espécies, novos gêneros com novas substâncias bioativas, que evoluíram concomitantemente com essas novas linhagens, Então, devemos estudar as espécies, como também aumentar o pool gênico dessas espécies, e não isolar somente, não estudar, caracterizar somente algumas poucas linhagens daquela espécie. É interessante frisar isso, Se estudamos Pseudomonas, Pseudomonas fluorescens ou Pútida, ter o máximo possível de linhagens dessas espécies, para aumentar o pool gênico dessas espécies e não reduzir demais a base genética. Daí, portanto, a gente ter uma coleção enorme de muitas linhagens de algumas dessas espécies desses locais.
particularmente na Antártica. O que é, de onde, quais são os locais que a gente explora na Antártica, né? Há diferentes ecossistemas. Como poucos devem imaginar, a Antártica é um ambiente, um laboratório praticamente a céu aberto, né? Com diferentes ecossistemas, onde a diversidade é grande, onde pouca gente acredita que haja uma pouca diversidade microbiana. Então, nós tiramos o micro-organismo geralmente associado às plantas da rizosfera, os endofíticos, os micro-organismos endofíticos, né? Existem somente na Antártica duas espécies vegetais, né, vasculares de plantas superiores, mas tem muitos musgos, né? E também coletamos de musgos, de sedimentos do mar da Antártica, de rochas e solos ornitogênicos, né, das colônias de pinguins. E cada um desses micro-organismos, desses locais, tem uma determinada função para a qual a gente coleta essas amostras, né? E desses locais exploramos bactérias, actinobactérias, fungos. E também temos na coleção da Embrapa Meio Ambiente, nessa coleção temática da Embrapa, aproximadamente 65 mil clones construídos de bibliotecas metagenômicas. Então, nós temos um tesouro, um patrimônio que pode ser explorado e pode ser doado para estudos de colegas de outras instituições que já encontram depositado na coleção da Embrapa, né? E as funções para as quais nós estudamos todos esses organismos, fungos, bactérias, são diversas, né? Obtenção de ômega 3, de ácidos graxos poliinsaturados, para o controle biológico de doenças de plantas, geralmente de bactérias isoladas de plantas da filosfera ou da rizosfera. Eu não coloquei filosfera, mas temos trabalhos com o micro-organismo da filosfera de Deschamps, né, dessa plantinha, né, da Antártica. São duas plantas, né, como eu falei, Deschamps e uma Colobanthus, uma gramínea e uma dicotiledônia. Também buscamos substâncias bioativas, como novos antibióticos ou substâncias que tenham a capacidade de reduzir células tumorais e biopolímeros. Então, nós tiramos, vamos recapitular, micro-organismos de diferentes ecossistemas da Antártica. Esses micro-organismos são diversos. Também estudamos os clones de biblioteca metagenômica, que nada mais é do que os genomas de todos aqueles micro-organismos daquele ambiente da qual nós fizemos essa biblioteca. Nesse caso, foi da rizosfera de Deschamps, né, com funções extraordinárias para a busca de novas substâncias, tá? E as funções para a qual exploramos seriam essas daí, né? Ômega 3, justamente onde muitos desses organismos, até animais, como as baleias, elas sintetizam muitas substâncias como ácidos graxos poliinsaturados diversos. Um deles é o ômega 3, né? O ômega 6 ou ômega 9. Então, estudamos particularmente o ômega 3, né? Aqui é só um exemplar para vocês observarem o potencial que tem um segmento de uma alga, que é a Manostrama do mar da Antártica, em um segmento de aproximadamente 1 centímetro, a diversidade de bactérias que tem um segmento de uma alga dessa, por exemplo, né? E vocês percebem, isso aí é um isolamento inicial, original, né, de segmentos de alga monostroma, mostrando, né, a síntese de exopolissacarídeos, né, essas bactérias mais, né, rugosas, né? Então, vocês percebem a diversidade em um segmento de 1 centímetro tirado de bactérias do mar de uma alga, é uma macroalga do mar da Antártica, né? Isso aí é só para mostrar a diversidade de bactérias que jamais a gente nós imaginaríamos que tivesse essa grande diversidade, né? Que pode ser explorado principalmente, como nós estudamos aqui, o ácido hialurônico, né? Dessas bactérias que produzem esses lipopolissacarídeos e exopolissacarídeos, né? Mais uma amostra aqui dos ambientes da Antártica, da cor, do colorido, né? Micro-organismos, fungos e
fungos e musgos extremamente diversos com relação à pigmentação para uma proteção natural contra a radiação ultravioleta B, que é muito intensa em algumas regiões da Antártica ou em quase toda a Antártica. Tem uma placa à sua direita aqui, mostrando a diversidade de bactérias do mar da Antártica, coletado em 100 metros de profundidade, né? Aqui, musgos da Antártica, né? Vocês estão vendo no background aí dessa imagem em primeiro plano, que é um campo de musgo, né? De úsnea. Então, para vocês terem só uma ideia, que uma plantinha dessa chega a ter aproximadamente 5.000 anos, uma planta dessa. 5.000 anos, né? Chegando a crescer 1 centímetro a cada 100 anos de 1 centímetro, né? Então, as nossas coletas é tirada somente de um segmento, não retiramos a planta do seu local de origem, né, para não perturbar o ambiente, né? E aqui são as coletas em vários ecossistemas, como principalmente no mar da Antártica e nos lagos de água doce pristina, né? Em primeiro plano aqui nós temos um lago, né, chamado Lago Stenhouse. Nós estudamos particularmente algumas bactérias, né, que ciclam o carbono, né? Como essas bactérias ciclam carbono. Elas têm que sobreviver e ela tem que tirar carbono de algum lugar. De onde? Né? E um desses trabalhos da Antártica com propósito, né, de aplicação industrial são justamente essas bactérias ativas em baixa temperatura que hidrolisam a celulose, né? Então, em alguns lagos da Antártica, de água doce, colocamos algumas iscas de puro carbono, pura celulose, quase 90% de celulose, né? E depois de 15, 30 dias, recolhemos esse material. Esse material é esse daqui, ó, sem nenhuma bactéria, que é o controle, aquele material que não foi introduzido no lago, para que haja uma adesão de bactérias capazes de hidrolisar a celulose, que é esse tipo de barbante, né? E aqui, depois de 16 dias, uma célula, né? Tem algumas células, mas aqui nós estamos vendo uma célula produzindo polissacarídeos que se aderem ao barbante, né? A essa celulose, para começar o seu processo de hidrólise. Isolamos essas bactérias e ela, a 8 graus, tem uma alta atividade na degradação da celulose, né? São 2 bactérias, 2 bacilos, né, que têm um potencial enorme para a indústria nos processos que requer uma hidrólise da celulose em condições de baixa temperatura, né? Você pode perceber que ela não degrada tão bem numa temperatura mais alta, mas degrada até 8 graus centígrados, né? Fizemos o genoma dessa bactéria, mostrando que há genes que codificam para a hidrólise desses carbonos, tá? Fizemos também um genoma, né, dessas bactérias, mostrando isso, né, dessas bactérias celulolíticas do lago da Antártica, do lago da Água Doce. Outro trabalho que a gente busca lá das bactérias, você percebe que tem muitas bactérias com essas pigmentações, justamente para um sistema de defesa, para que não haja sempre reparo do DNA quando a radiação é muito intensa, a radiação ultravioleta B, né? Então, estudamos algumas bactérias associadas à gramínea, à superfície da gramínea. Ela fica muito exposta quando começa o derretimento da neve, e numa época que há muita radiação ultravioleta B. Então, dessa planta, nós tiramos bactérias da filosfera. A filosfera é a superfície foliar, né? Então, aqui é uma diversidade dessas bactérias da filosfera. Aqui mostrando uma magnificação em microscopia eletrônica de varredura dessas bactérias associada à superfície foliar dessa gramínea da Antártica. E aqui mostrando, né, a linha amarela de baixo é uma Escherichia coli, extremamente sensível à radiação ultravioleta, né, principalmente a mais intensa, né, a ultravioleta C, de comprimento de onda curto, que com poucos segundos já mata a E. coli. E nós temos, por exemplo, a linha vermelha, uma bactéria, que é uma actinobactéria extremamente tolerante à radiação ultravioleta C, né? É quase uma tolerância
vamos dizer que eu não comparei aqui, mas comparada com a Deinococcus, mas também para alguns propósitos industriais não precisa ser uma Deinococcus, mas uma bactéria que tem uma atividade produzindo alguns pigmentos, né, necessários para a indústria, né, tolerante à radiação ultravioleta, né? Então, que é uma Rhodococcus erythropolis, né? E também essa bactéria, surpreendentemente, ela é tolerante à radiação gama, né? Fizemos o genoma, aqui mais uma ilustração da tolerância dessa bactéria à radiação gama, níveis de radiação gama de Kiji, né? Fizemos também o genoma e publicamos o genoma mostrando que essa bactéria codifica, sintetiza vários genes responsáveis pela tolerância à radiação ultravioleta C, principalmente esses osmólitos compatíveis, né? Esse é o trabalho publicado na Genome Analysis, né? E um outro trabalho de aplicação interessante, muito interessante, são actinobactérias, muito pouco estudadas, não só na Antártica, mas até no mundo, mas nós focamos na produção, na exploração desse grupo de micro-organismos responsável pela produção de vários metabólitos bioativos, principalmente, nesse caso aqui, para substâncias anticancerígenas, né? Tem diversidade de bactérias, a diversidade de actinobactérias do mar da Antártica. Na sua direita, nós temos aqui uma mostra da diversidade de actinobactérias associadas à rizosfera daquela gramínea. Desde o início, nós estudamos geralmente sempre esses organismos associados às duas plantas da Antártica e aos musgos da Antártica, né? Aqui mostrando diferentes, está muito pequeno o gráfico, mas mostrando a caracterização química de algumas desses extratos, purificamos esses extratos e avaliamos para diferentes células anticancerígenas, mostrando o potencial dela comparado com os anticancerígenos do comércio, né? Aqui, mais uma dessas actinobactérias é uma Rhodococcus, onde demos o nome de psicrotolerância e publicamos na Antonio van Hopke, tá? Então, nós temos, tanto da Antártica como da Caatinga, a caracterização, identificação e a descoberta de novas espécies, da qual publicamos já, né? E esse é o trabalho de actinobactérias mostrando a aplicação das bactérias depositadas na coleção da Embrapa como fonte de substâncias anticancerígenas, né? Então, como eu falei, nós não precisamos mais ir na Antártica, né? Temos uma coleção enorme de actinobactérias e de bactérias verdadeiras, né, para diferente propósito, né? Só não valeria ser estudada para funções pelas quais aquelas bactérias não foram isoladas, foram buscadas, né, exploradas. Mas para bactérias do mar da Antártica, bactérias associadas às plantas, para algumas características, seria interessante até acessar esse repertório de bactérias que estão nos bancos de germoplasma, né? Um outro estudo de caso aplicado à agricultura é o controle biológico de doenças que ocorrem pós-colheita, quer dizer, doenças como essa que nós chamamos causada por um fungo chamado Botrytis cinerea, uma doença chamada mofo cinzento em moranguinho, que dá muito em condições de baixa temperatura. Mesmo colocando, e vocês percebem quando compram moranguinho, colocando em baixa temperatura em câmaras frigoríficas, na geladeira, você percebe o desenvolvimento desse fungo, né? Porque ele gosta de temperatura baixa. Então, como a gente poderia fazer um controle antecipado por ocasião do florescimento para que na colheita e na pós-colheita não haja um grande inóculo, né, de propágulos desse fungo, causando menos danos à cultura do morango, né? Então, nós fomos buscar na Antártica, associado àquela planta, aquela mesma planta, né, essas bactérias colonizadas, que colonizam aquela plantinha, né, a gramínea, né, associada à planta, já, que produz algumas substâncias bioativas que poderiam ser utilizadas no controle do fungo, né? Então, você vê aqui à direita o fungo crescendo totalmente numa placa de Petri. É um experimento in vitro simples, só para mostrar o potencial dessa bactéria. Mas o mais importante é que a gente faz sempre esses testes em vivo, em planta, em condições
naturais, né, de controle biológico da doença. Aqui é um experimento só para mostrar que essa bactéria, uma delas, produz um antibiótico com atividade antifúngica que inibe o desenvolvimento miceliano desse fungo, né? Aqui, o próprio fungo, né, as substâncias bioativas extraídas inibem a germinação dos conídeos desse fungo, do Botrytis, né? E aqui em câmara frigorífica, né, à sua direita, você tem os morangos controles, somente inoculado com o fungo patogênico, fitopatogênico, e à nossa esquerda, frutos de morango, né, onde foram tratados com uma dessas bactérias, né? Então, vocês veem a diferença depois de alguns dias em condições de baixa temperatura. Bactérias bem adaptadas à baixa temperatura, que eu falo de 4 graus, né? E não precisaria ser tão baixo, mas de 8 graus, 10 graus, 12 graus, a bactéria funciona bem melhor ainda, né, no controle desse fungo. Agora vamos passar para o que estamos fazendo, o que já fizemos há muito tempo, que começamos esse trabalho para estudo de desertificação de áreas em processo, né, desse fenômeno na Caatinga, né? Um ambiente, né, um bioma muito pouco explorado, estudado, principalmente com relação à diversidade e aplicações desses micro-organismos na agricultura. Então, portanto, nós temos um reservatório enorme de bactérias, principalmente bactérias, também temos fungos, né? Principalmente os fungos endofíticos, bactérias endofíticas associadas às plantas, né, como a filosfera e a rizosfera, para o propósito para o qual esses micro-organismos evoluíram para proteger as plantas de um fenômeno que é um fenômeno, né, catastrófico, que é a seca, né? E a seca não estou falando só de biomas como o deserto e a caatinga, mas de regiões, né, temperadas, né, que aumentam a temperatura no nosso sul do Brasil, sudeste do Brasil, né, com longas estiagens, baixo nível de precipitação, e esse é um problema para a agricultura, né? E na caatinga nós temos bactérias, actino, fungos, arqueias, clones de biblioteca metagenômica também, temos trabalhos de genoma, né, de metagenoma, né, metagenômica da caatinga, como tem da Antártica, e organismos extraídos de solo, rizosfera, do interior das plantas e da filosfera, para propósitos de tolerância à seca, substâncias bioativas, síntese de polímeros e biorremediadores, né? Só para contextualizar a importância desses micro-organismos da caatinga, né? Não são todos, né, os micro-organismos, mas aqueles que têm a função de proteger as plantas. Lógico que temos lá milhões de micro-organismos associados a essas plantas nativas da caatinga, falo das plantas nativas, tolerantes, porque quando eu vejo uma planta daquela tolerante, eu vejo um meta-organismo, né, associado com milhões de bactérias que dão suporte àquela planta com seus mecanismos de tolerância endógeno, né, para que ela sobreviva àquelas condições extremas, né? Então, não é só na caatinga, você percebe que um terço da superfície da Terra é árida e semiárida. E as nossas plantas, principalmente as plantas agrícolas, né, nós temos aproximadamente aí 10, 11 culturas que suprem a humanidade em 90 a 95% de alimento. Então, você percebe que as nossas plantas agrícolas, aquelas plantas cultivadas, que foram domesticadas para a produção de alimentos, elas não são tolerantes à alta temperatura e à seca no estresse hídrico, né? Então, o trabalho que a gente faz de isolamento, né? E o isolamento não é de qualquer planta, não é de qualquer solo, né? Para isso, nós fizemos uma metagenômica da rizosfera, para avaliar o microbioma da rizosfera de várias plantas nativas, não tiramos de uma cactácea, por exemplo, mas tiramos do ferreiro, né, do juazeiro, tem mais da catingueira, né?
nós exploramos esse metagenômica dessas plantas, né? Fizemos estudo até de transferência de solo para estudar aquela população benéfica de micro-organismos, para saber de onde poderíamos estar explorando melhor esses micro-organismos, né? Fizemos, né, o genoma de alguma dessas bactérias para saber se codificam genes para tolerância à seca. Então, foi um trabalho, e está sendo um trabalho enorme, para a coleta desses micro-organismos e isolamento daqueles micro-organismos benéficos, né? Não temos na coleção 1.000 ou 10.000 bactérias isoladas da caatinga, mas temos 10 bactérias que têm uma função extraordinária, entendeu? Entendeu? Então, é diferente essa abordagem, não é encher a coleção de micro-organismo com 5.000 bactérias, é ter 100 bactérias com uma função bem estabelecida para o desenvolvimento de novos produtos. Aqui, contextualizando, continuando a contextualização, percebemos aqui um mapa recente desse ano de 2002, mostrando a alta temperatura em países da Europa. Vocês lembram disso? E não precisa ir longe, né? Nós temos a seca aqui no Brasil, em várias regiões altamente produtivas de grãos, né? Com um déficit hídrico muito grande. Então, e a temperatura ajuda no déficit hídrico, né? Essas áreas mais vermelhas é a maior redução de fotossíntese na agricultura. Então, você percebe o dano e a redução da produtividade causada por alta temperatura. Só na Itália a temperatura foi para 47,5 graus centígrados. Então, vocês veem a importância, né, desse fenômeno. A seca, por exemplo, é o maior fenômeno que diminui, que limita, que impede a produtividade agrícola no mundo inteiro. Somente a seca é maior do que todos os danos causados por pragas e doenças de plantas. Então, a gente está sempre olhando o controle de pragas, mas como minimizar os efeitos da seca? E é possível fazer isso, minimizar o efeito da alta temperatura e da seca com micro-organismo? É possível. É o que a gente vai ver. Também contextualizando, né, você percebe que não é só a seca que impede, mas mesmo tendo água, esse é um segmento da humanidade que mais despende um bem mais precioso que a água doce, né? A agricultura consome aproximadamente 70% de toda a água doce do planeta. Então, é um outro olhar para desenvolvimento de tecnologias que reduzam o consumo da água, né? Se nós diminuirmos pelo menos uma ou duas turnos de rega em uma grande lavoura agrícola como cana-de-açúcar, você imagine o bem em termos de redução da água e de recursos econômicos, né? E de oneração dos gastos de produção para uma cultura, né? E as plantas, né, elas têm seus próprios micro-organismos, e micro-organismo benéfico. E sob condições de seca, né, a própria planta, ela produz, por exemplo, um éster de glicerol. Esse éster de glicerol nada mais é do que uma substância que faz com que a planta recrute os seus micro-organismos benéficos, aqueles que vão a protegê-la do estresse, não só de seca, mas outros estresses como salinidade. Então, a planta regula positivamente, para o seu benefício, bactérias gram-positivas, né? Como os firmicutes, os bacilos, por exemplo. A própria planta também, ela elimina, ela não recruta, né? Ela causa um estresse, ela causa um efeito negativo para que não se associe, nas condições de estresse, as bactérias gram-negativas. Isso é muito interessante. Por isso que, sob condições de estresse, a gente tem isolado muito a quitinobactérias. São essas bactérias que são recrutadas porque elas têm um maior potencial de proteger a planta por produzir certas substâncias bioativas de interesse para a própria planta. Isso é um processo que levou milhões de anos na natureza, né? Então, não é assim, né? Eu isolo bacilos porque ele é resistente à seca, então eu só vou isolar bacilo? Não. Vai isolar bacilos porque é aquele micro-organismo que é o mais importante para aquela função que a gente quer, que é uma bactéria para proteção de plantas contra a seca.
E uma solução, como eu falei, pode ser, né, a própria engenharia genética. Existem vários trabalhos, existem plantas geneticamente tolerantes ao estresse hídrico, e geralmente vem genes de bactérias, né? Melhoramento genético clássico, ou uso de próprio micro-organismo, né? E aqui nós temos uma série de bactérias da caatinga, né? Inoculadas em plantas de soja. Fizemos vários trabalhos com cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, né? Estudamos até cultivares diferentes para ver que melhor bactéria se adequa para proteger a planta, né? E aqui temos uma série de bactérias e mostrando efeito no peso de raiz, por exemplo, sob condições de extrema seca, 30% da capacidade de campo. É um solo extremamente seco por alguns dias. Então, no seu lado direito aqui, no controle, são plantas de soja sem bactéria, e aqui com bactéria. Você percebe que mesmo sob condições de seca, a bactéria melhora, aumenta o peso das sementes de raízes de plantas sob condições de seca, né? Aqui é um controle positivo, sempre uma bactéria muito interessante que nós isolamos da caatinga e sempre colocamos ela porque ela protege plantas da dessecação, né? Ela produz lipopolissacarídeos que hidrata melhor as raízes. Então, nesse experimento aqui, por exemplo, nós temos 3 outras bactérias bem melhor do que essa sob condições de seca, nessas condições, né? Aqui nós temos um efeito dessas bactérias inoculadas em soja. À nossa direita nós temos a inoculação com essa bactéria isolada de cactáceas, né, chamado Bacillus aryabhatae. É uma bactéria sempre encontrada em ambiente muito extremo, até na estratosfera é encontrada essa bactéria, e essa particularmente, essa linhagem, temos várias outras linhagens dessa espécie, Aryabhatae, mas essa linhagem particularmente é uma das melhores linhagens que coloniza bem várias culturas agrícolas, e à nossa direita aqui nós temos plantas, raízes de plantas inoculadas com essa bactéria, mostrando a produtividade de vagem e o índice de nodulação por bradyrhizome. Então, ela aumenta a nodulação e melhora a produtividade sob condições de estresse hídrico. Essa bactéria já foi formulada, foi licenciada, registrada e se chama Auras, está no mercado com o nome Auras. À nossa direita aqui em milho, no slide anterior foi em soja, aqui em milho. Sob condições de estresse hídrico, nós temos uma proteção de plantas e uma melhor produtividade, né? À nossa esquerda são plantas de milho sem tratamento com essa bactéria. O tratamento é feito na semente e a formulação é um tipo de formulação líquida, né? E essa bactéria, por produzir algumas substâncias do tipo de fito-hormônio, na realidade são fito-hormônios, principalmente o ácido acético, ela melhora, né, os pelos radiculares, melhora as raízes laterais e as raízes pivotantes, aqui em planta de soja. Na nossa direita, a inoculação com a bactéria na semente, né, e com outras 2 inoculações nas plantas germinadas, né, e à nossa esquerda, planta de soja, vizinho, né, a planta inoculada, mas com um efeito de produtividade menor e com índice de produção de raízes também menor. Esse é o genoma da bactéria, dessa bactéria Bacillus aryabhatae, está publicado no Genome Announcement, mostrando, né, que essa bactéria codifica genes para tolerância à seca e vários outros compostos de heat shock, todos relacionados com tolerância à seca, né? Esse é o produto que está no mercado, né, que foi registrado pelo MAPA e está sendo comercializado, né, em parceria com a Embrapa, com a empresa Noa Brasil, né? É um produto da Embrapa, né, que está revolucionando a agricultura brasileira por meio de uma bactéria que está na coleção de micro-organismos da Embrapa. Então, a importância dessa coleção é extraordinário, né? Não tem preço, né, uma coleção, um tesouro desses, né? A gente fala sempre assim, ó, a nossa diversidade é muito grande, né? Mesmo na Caatinga, na Antártica, a diversidade é grande, mas como identificar aquele produto? Como tirar no meio da floresta amazônica um produto que vai salvar vidas?
Então, é uma pesquisa intensa, né? Não é chegar lá, tirar uma planta, tirar uma folha e vai dizer, eu vou tirar o micro-organismo daqui. É uma pesquisa intensa, né, de identificar aquele micro-organismo no meio de outros com interações complexas, né? Então, esse é o bem das coleções de micro-organismo espalhada pelo Brasil, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.